A gente vai ler bastante, né? Eu vou falar. Só um tipo que eu já vou falar. Abre em Gênesis aí. E dá uma pincelada em Gênesis. Eu quero ainda falar um pouquinho sobre Gênesis, que é a base do que nós vamos falar aqui, né? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Assistir o culto, né, para vir para o estudo, tem uma parte que falou assim: é de que é o culto? Eu falei: é a saga de Lúcifer, vamos estudar sobre Lúcifer. Está amarrado, dizer agora. Você vê como é que a pessoa ela é ignorante, né? No sentido de não ter conhecimento, não que ela é grossa. Pastor, qual é a finalidade, qual é o intuito da gente estudar sobre Lúcifer? Para que você não caia nos mesmos erros dele. Né? E é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque ele se tornou o que ele se tornou. Gênesis capítulo 2 diz assim: ó, assim os céus, no plural, e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia. E aí vem aquela pergunta: Deus estava cansado? Como que ele descansou? Ele santificou o sábado. Ele colocou ali no sábado um seguro, caso o homem venha se perder. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Assim são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia que o Senhor Deus. Perceba que nesse versículo 4 é a única hora que na Escritura muda de Deus criou, Deus fez, para o Senhor Deus. O termo Senhor é acrescentado, porque Deus só pode ser Senhor de pessoas e não de criaturas, de coisas. Então, como Deus ainda tinha feito só as coisas, agora ele faz a coroa da sua criação, que é o homem. Tem um detalhe na criação que é importante. Tudo que havia na terra foi tirado da terra. Deus, ele coloca a vida na terra e ele ordena que a própria vida na terra traga à existência tudo que foi criado. Haja planta, haja árvore frutífera. Então, essa ordem de Deus, Deus vai criando as coisas com o seu falar. O homem não. O homem, Deus não falou para que ele existisse. A teologia diz que Deus desceu e com a própria mão formou o boneco, deu forma ao corpo de Adão. Então, nessa criação, ele vai pegar algo estritamente da terra, a matéria-prima da terra, que é o barro, com a água, vai fazer ali a poeira do chão, do barro, pó, vai umedecer esse pó com água, e ele vai fazer o barro,
Assim como a mulher que faz aquelas panelas de barro, quem já viu? Fogão de lenha, né? Pega ali o barro, vai botando no tijolo. E assim Deus fez o boneco, usando o quê? A matéria-prima que é a terra. Só que aí depois Deus vai pegar uma outra matéria-prima celestial, que é o Espírito. Então é a primeira vez que Deus está pegando dois elementos diferentes para formar algo. Então Ele vai pegar algo do mundo espiritual, o Espírito, e vai pegar algo do mundo terreno, e Ele vai dar vida a esse ser que Ele vai criar. O contato com essas duas naturezas, uma do mundo espiritual e a do mundo físico, dá origem a uma o terceiro elemento, que é a alma vivente. E o homem, ele é o único ser criado por Deus que ele tem consciência dos dois mundos. Então, um espírito, por exemplo, se ele descer aqui na terra, ele precisa de um corpo terreno, ou então ele tem que tomar forma de um corpo, mas ele não é daqui. Quem tomava conta da terra antes do homem? Lúcifer. Ele era o sacerdote dessa terra, e abaixo do seu comando estava quem? Os outros seres angelicais que habitavam a terra. São esses seres que habitavam a terra, é eles que se rebelam. Não todos, uma terça parte desses seres, eles vão se rebelar, vão concordar com Lúcifer para a rebelião que ele vai ter. E após essa rebelião, isso tudo aconteceu no primeiro Éden, antes do homem ser criado, antes do homem existir. Lúcifer, então, deseja no coração estabelecer um trono diante de Deus. Ele não teve êxito, foi expulso de lá. Ele não morava lá, ele habitava a terra. E agora ele vai perder o direito de governar a terra, e ele também vai ser expulso daqui. Aqui em Gênesis capítulo 1 diz assim, versículo 3, Gênesis 1, 3. Vamos ler o 2 também, né? Vamos ler o 2. Todo mundo lembra que eu li: no princípio criou Deus os céus e a terra? Esse no princípio não está falando de tempo, está falando de uma pessoa e um lugar. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Esse termo no princípio não está falando de tempo, está falando de quê? De uma pessoa e de um lugar. A eternidade é Deus e o lugar onde Ele está. Entende? Versículo 2 assim, aí, esse versículo 2, para o Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, para o Gênesis 1, versículo 2, existe um gap de tempo muito grande. Para nós aqui parece que aconteceu outra coisa, mas não tem. Então, e a terra era sem forma e vazia. O certo seria, o mais próximo do original seria: e a terra se tornou sem forma. Por quê, pastor? Porque ela não foi criada sem forma, ela foi criada com forma, e ela se tornou sem forma. E a terra não foi criada vazia, ela foi criada para ser habitada. Então logo alguém habitava a terra antes. Então agora Deus está recriando a terra. Olha o que diz o versículo 2: e havia trevas sobre a face. Essas trevas, eu disse também domingo, que não está falando de escuridão, está falando de espíritos. Lá na frente eu vou mostrar isso para vocês, que são espíritos, tá? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Essa luz
também não é claridade. Eu disse que não é claridade. É o que, pastor? É Cristo. É a vida na terra que Deus está enviando para que seja possível o homem habitar. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, ou seja, expulsou os espíritos da terra. E agora eles habitam onde? Nas regiões celestiais, segundo céu. Para que o homem viesse habitar aqui, Deus teve que expulsar esses anjos caídos daqui. Então agora o homem pode vir habitar. Qual é a finalidade de Deus? Entregar o governo da terra ao homem. E qual é a questão de Satanás? É que ele não consegue entender como que Deus tira eles, que eram perfeitos, e coloca um homem menor para governar aquilo que eles governavam. Então, se você olhar para o mundo, o que o homem está buscando? Qual é o motivo pelo qual se há guerras no mundo? Em qualquer lugar, briga-se por poder, posição e governo. A mesma coisa. E esses que estão brigando por posição, governo, que usam o mal para isso, estão debaixo das obras de Satanás. Oi? De forma ilícita, porque o homem não governa, né? O homem não. Pastor, como assim o homem não governa? Você consegue governar a sua vida? Você governa todos os seus desejos? Você governa a si mesmo? Você faz todas as vontades de Deus? Ou você escapola e faz desejo da sua carne? O homem caído. Se o homem entender isso, que ele foi chamado para governar, ele é uma bomba nuclear. Ele explode. Ninguém toca nele. Porque nós estamos aqui de forma lícita. O diabo ele só pode governar de forma ilícita. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14. Vamos ler um pouquinho aqui que fala aqui sobre o Satanás? Isaías 14. Eu vou ler o 14 todo, junto com vocês, e eu quero que você perceba quanto que o texto ele muda de foco. A Bíblia, principalmente profecias, ela tem muito disso. Deus está falando com um eixo de simetria, está falando com uma pessoa, do nada muda. Aí você fala, não estou entendendo mais nada, está falando com uma pessoa, está falando outra coisa. Normal isso. Dentro das escrituras, você vai estudando, você vai vendo isso. Deus está falando por um plano, de repente ele muda o plano. Ele está falando para o mundo físico, que pouquinho ele muda para o plano espiritual. 14 diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e o porá sobre a sua propriedade, a sua própria terra. Ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se encherão a casa de Jacó. Deus está falando acerca de Israel. Os povos o receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos, os servos e servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativarem,
e dominarão seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar descanso do seu trabalho, do seu tremor e da dura servidão que fizeram servir, então preferirás esse dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feriu os povos com furor, com praga incessante, e com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém os possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamaram com júbilo. Vai mudar. Até as faias se alegraram sobre ti, e os céus do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos. Isso aqui é fala de anjo, irmão. Cetro do Líbano, faia, são patentes angelicais, expressões, comparações com árvores. O cetro do Líbano é a árvore maior que há uma floresta. É muito interessante como que muda. E agora vai falar dele. Os anjos já estão falando dele. Desde que tu caíste, ninguém sai contra nós para nos cortar. O inferno desde profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vida. Despertou por ti os mortos, e todos os príncipes da terra se fez levantar do seu trono todos os reis e nações. Parece que está falando de quem? Você fica confuso, você fala: quem é esse rei que está falando? Está falando de Lúcifer. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste, como nós, e foste semelhante. Já estão julgados. Já estão julgados. Já foi derribada no inferno a tua soberba, como som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te. Eu já ouvi um pregador não, foi um mestre, um professor falando que o diabo, quando aonde ele passa, os vermes caem. Ele está morrendo. Ele é um ser eterno. Mas se você comparar com a vida que ele tinha, e a beleza que ele tinha, hoje ele está morrendo. Porque toda vida está em Deus. Se Deus tira a luz, perdeu sua vida. Não estou falando de existência, deixar de existir. Eu estou falando da vida, que a gente chama de alegria, de sucesso, de prazer. Que alguém que está preso, está vivendo e está o quê? Morto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações. Que nações? Nações angelicais. E tu dizias no teu coração. Ele só falava no coração, não falava pela boca. Ele só pensava. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Está vendo aqui que o desejo dele, o que mexia com ele, não era o trono de Deus, e sim as estrelas que estavam acima do trono. Exaltarei, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, lugar onde Deus habita. Deus habita no monte da congregação. Esse monte é a casa de Deus, onde Deus está. No mais alto dos céus, do lado norte.
No monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. É que interessante. Antes de tudo existir, nem existiu nada. Para Deus criar alguma coisa, ele teve que criar o nada. E a Bíblia diz que ele é como se tudo que existe fosse essa cortina. Aqui, esse lençol rosa. Então, para Deus criar o universo, o mundo que nós habitamos hoje, ele teve que fazer o quê? Ele teve que se recolher. E aí, o que ele faz? Ele se recolhe e fica onde? No norte. Agora ele vai criar o mundo que nós existimos hoje. Entendeu? Universos, os planetas, tudo. Deus estava em tudo. Para ele criar alguma coisa, ele teve que criar o nada. Então, agora diz que ele se recolhe. E aí ele fica onde? No norte. E você pegar, por exemplo, aquela Cruzeiro do Sul, né? Sul, norte, leste, oeste. Ele pegou o quê? O norte. Por quê? Você pega uma bússola, ela sempre aponta para onde? Para cima, para o norte. Entendeu? Então, quando está falando, habitarei o meu trono acima das estrelas de Deus, do lado norte, está dizendo isso. Aonde Deus está? Do lado norte, para cima. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante. Ele sabe que ele não pode ser maior do que Deus, então ele falou: você é semelhante ao Altíssimo. Agora você quer ver uma coisa engraçada? Cômica, como que Deus é hilário. Ele queria um trono e Deus falou o quê? Não tem trono para você. Mas para nós ele falou o quê? Se você vencer, eu deixo você sentar no trono. Isso para provocar ele. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. O que Deus falou? Vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Fez o homem, te fez a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o diabo tem tanto ódio na sua vida. Por isso que tem tanta raiva de você. Porque você foi criado em mais semelhança dele, tudo que ele queria. Não tem trono para ele. Deus falou: se você vencer, você senta no trono dele. Tem um trono te esperando para você sentar. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão. Considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e fazia estremecer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as cidades, que a seus cativos não deixava solto para a casa deles. Todos os reinos das nações, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, com uma veste de mortos, atravessados a espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpos morto e pisado. Com eles não te reinarás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não serão nomeados para sempre. Abra sua Bíblia agora. Isaías não, agora é Ezequiel, capítulo 28. Vamos ver? Ezequiel 28. Achou? Achou, irmãozinho? Ezequiel 28. 28:11.
De novo aqui, o texto está falando de um rei, do nada muda. Não vou ler o 28 todo não, eu só vou ler o 11 aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o retiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida. O aferidor de medida é uma ferramenta de aferição, uma balança, uma régua muito correta. Antigamente os fiscais chegavam na feira para fiscalizar as balanças de feira, e eles iam com os pesos corretos. Botava lá 5 quilos, a balança tinha que dar 5 quilos. Estava 2 quilos, tinha que dar 2 quilos. Se ficasse para trás, para frente, a balança não estava boa. Então eles recolhiam balança. Então você vai, por exemplo, com qualquer instrumento de medir, você vai no metro, e o metro faz o quê? A aferição daquilo para você. Então o que Deus está falando é o seguinte: quando Deus criou o Lúcifer, ele era o modelo para os outros seres. De tudo de bom Deus hoje havia colocado nele. Então, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Por que eu sei que não é o rei de Tiro? Ele é isso? Ele era bonito? Não era. Ele era aferidor de Deus? Não. Está falando de quem? De Lúcifer. Estavas no Éden. Aí eu te pergunto: o rei de Tiro está no Éden? Quem está no Éden? Lúcifer. Jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua. Isso aqui é muito importante, irmão. Eu acho que se você não gravar nada que eu falei aqui e você guardar isso aqui é importante. Toda pedra preciosa era sua. E eu te pergunto: quanto que era toda pedra preciosa? Quanto que é toda? Tem um número. Oi? 12 pedras. Vamos ver esses textos aqui depois, tá bom? Então, por que ele tinha pedra preciosa como cobertura? Porque ele era um sacerdote. Todo sacerdote ele tem um peitoral com 12 pedras. Então, quando Deus fez ele, colocou uma cobertura sobre ele. Essas pedras. E essas pedras, elas são a cobertura do anjo. E essa cobertura são o limite que guarda ele do mal. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura, a sardônico, o topázio. Está falando das pedras: a sardônico, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. E o ouro. Ouro é pedra preciosa? Ouro é pedra preciosa? Metal. Vai gravando isso aí. A obra dos seus tambores, dos seus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. E estava no meio das pedras afogueadas e andavas. E no meio das pedras afogueadas andavas. Lembra que eu falei que havia umas bolas de fogo? E a função dele era levar essas bolas de fogo para o altar de Deus. Ele guardava de quê? Ele foi criado, ungido para guardar. Aí eu te pergunto: guardar de quê? É porque antes havia o quê? O que nós fazemos hoje aqui na terra, os anjos faziam.
Esses anjos que estavam debaixo do domínio de Lúcifer. E esses anjos, eles adoravam a Deus. No ato da adoração, essas pedras eram feitas. Entende? E ele tinha que levar elas aonde? Até Deus. E elas eram de ouro. Um ouro puríssimo. E ele tinha que colocá-las aonde? Entregar até Deus. Por isso que eles falam que ele era um tesoureiro. Entende? Vai pegando aí, vai guardando, vai colocando no quebra-cabeça, aos poucos a gente vai dando. Nele, em Lúcifer, ele foi criado no seu corpo, ele era um instrumento. O corpo dele é um instrumento de louvor. Por isso que fala, foi feito com pedras preciosas, cobertura, pífano, aí vai dizer os vários instrumentos que haviam nele. Então ele era não responsável como maestro de louvor, mas nele, o corpo dele era um instrumento para Deus, de louvor. Perfeito era os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu estou no 28, versículo 15. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu de... Grava isso. Grava esse. Eu grifei na Bíblia, violência. Grifei. Por que tem violência nele? Entende? Que cada pedra dessa preciosa, ela tem um atributo de Deus que preserva ele do mal. No momento que ele troca a cobertura dele por ouro, ele vai tirar a terceira fileira. Tinham quatro carreiras de 3 cada de pedra preciosa. Cada pedra dessa dava a ele uma qualidade que não estava nele. Por aí, à medida que ele tira a terceira carreira de pedra preciosa e troca por ouro, ele perde o quê? O atributo de não ser violento, mansidão. Porque você tem que entender isso. O bem que está em você não vem de você, vem do que Deus te deu. Fulano é manso, não é ele que é manso, Deus colocou nele a mansidão. Fulano é uma pessoa pujante, valente, não é ele, Deus colocou nele. Fulano tem força. Olha a Sansão, qual era a qualidade dele que fazia vencer? A força extrema. Estava nele? Não era dele, estava nele, era de Deus. O dia que ele quebrou o concerto, a força saiu. Então Lúcifer também era assim. Toda a formosura, toda a qualidade, todo o bem que havia nele, perfeição que estava nele, estava por quê? Porque Deus havia colocado nele cobertura. A cobertura te protege de você mesmo. Então, tome cuidado quando você resolve tirar a cobertura de Deus. Tem vários tipos de níveis de cobertura. Por que o filho pródigo, ele caiu? Saiu da casa do pai. Ele foi em busca de quê? De riqueza. Falou: pai, me dá a minha herança, que agora eu vou fazer o quê? Vou ver minha vida, vou tocar com o meu próprio esforço, porque trabalhando com o pai, ele achava que ele era capaz. Todo funcionário é assim, irmão. Você contrata o cara para trabalhar, ele está trabalhando com o patrão, ele acha que eu estou dando lucro para esse cara, eu estou enriquecendo esse cara. Se eu botar no próprio negócio, eu vou prosperar, eu vou ganhar dinheiro. Mas às vezes você é um ótimo vendedor, mas você não é um bom comprador.
E o segredo da venda não está na venda, está na compra. Às vezes você não é um bom administrador, às vezes você enriquece o seu patrão, mas se você trabalhar para você mesmo, você se sabota. Aí você fala, entendo, eu trabalhava com o meu patrão, eu batia ponto, eu era fiel, eu faltava serviço, agora que é para mim eu não vou, eu não tenho força para ir. Ou seja, falta em você competências que você não tem. Você precisa ganhar essas competências. E você acha que só porque você é um bom vendedor, é um bom marceneiro, é um bom soldador, é um bom motorista, você acha que você vai focar. Não vai. Você precisa de mais atributos, mais qualificações que o seu patrão tem como gestor, que você não sabe que ele tem. Eu acho que o cara ser um bom empresário tem que ter estômago emocional para aguentar pressão que às vezes você não tem. Então, o Lúcifer, o que ele pensou? O que me falta? Eu tenho tudo, sou belo, tenho poder, tenho glória. Os anjos me admiram, me adoram. E ele percebeu que para ser Deus, ele precisava de quê? Ouro. O que me falta? Para eu colocar o meu trono? Presta atenção, não é do lado não. É acima, porque ele cobiçou o quê? A posição dos serafins. E toda vez, presta atenção, toda vez que você coloca algo paralelo que já tem, principalmente se for de Deus, toda vez que você sai da posição que Deus colocou para colocar algo paralelo, isso é rebelião. Paralelo. Está aqui de repente, a igreja normal. Aí tem alguém se levanta e fala assim: pastor, o que você acha de colocar essa linha das crianças? Botar um vídeo para as crianças passar? Tá boa. Ninguém pensou nisso. Você orando ali, Deus te mostrou. Ou foi de repente um cuidado pela igreja? Você vem comigo, pastor, a gente libera você para colocar, a gente começa a fazer um trabalho. Aí vem alguém do nada, levanta e quer colocar um outro trabalho paralelo, no mesmo horário. Pode ser com as crianças ou pode ser com os adultos, mas se atrapalhar, você está competindo. Aqui tinha um caso aqui que tinha uma irmã que ela tem um dom maravilhoso de fazer culto lá. Arrasta a multidão. Aí a irmã pediu, autorizou, deu certo. Aí a outra irmã arrumava um culto de outro lugar, para outra igreja, para poder chamar a pessoa para ir para esse culto também. Olhava aqui e falava: rapaz, aqui não faz. Aí vai, tipo assim, você visita outra igreja. Aí você chama os irmãos daqui para ir para outra igreja. Você não chama ninguém de lá para vir para cá. Aí você visita outra igreja e convida o irmão, vai ter um culto na outra igreja. Irmão, vai na macumba e chama os irmãos da macumba para vir para cá. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso não é de Deus. Não, eu quero ir tranquilo. Você é livre. Agora você chamar alguém para atrapalhar o trabalho, isso não é de Deus. Mesmo que seja para Deus, principalmente se for para Deus, porque isso é iniquidade. O que o diabo olhou? Falou assim: caramba, eu tenho beleza, poder, honra, já governava a terra. Mas ele queria o quê? O trono. Ele não morava no céu. Ele morava na terra. Falou: eu tenho que fazer o quê? Para mim ser Deus, eu preciso de ouro. E aí vai fazer o comércio. Porque todo adorador tem que ter o seu comércio. Essa palavra me libertou. Foi nesse dia que eu me tornei empresário. Falei assim: a partir de hoje eu não trabalho para mais ninguém. Todo adorador tem que ter o seu comércio. E aí vai fazer o que? Ele vai começar a governar, ele vai começar a fazer comércio com as posições. Ele tinha uma posição de hierarquia. Ele pensa o quê? Se eu subir, vai abrir uma vaga. Então ele chega do segundo e fala assim: você me apoia? Toda rebelião é assim, irmão. Aqui teve uma aqui, uns anos atrás.
E é sempre o mesmo motivo, pelo mesmo motivo que a pessoa se revela. Aqui foi o piso. Você sabia disso? Você sabia disso? É. Hã? Porque foi assim. Enquanto não tinha o piso, estava tudo calmo. Quando nós mexemos com o piso, nós compramos esse piso na época, era 5 mil reais. Aí a pessoa, ela faz assim, ó a rebelião como é que começa, ó. Olhou, Marcelo dá tanto, lá e tá brigando. Acabei. Se eu sair, eu levo comigo. Entendeu? Foi assim. E aí já falou com fulano, você vem e eu te coloco no segundo. Não, é desse jeito. Já tinha até um ponto, já estava separando o ponto para poder alugar. Sabe o que eu falei com Deus? Eu não vou entrar nessa. Estou indo embora. Porque todo mundo vai com ele. Nós tínhamos aqui umas 33 pessoas, 34. Acho que 28 foi embora. Olha que bem. 28 foi embora. O que aconteceu com esse movimento? Não deu certo. Porque você vai abrir um negócio sem Deus dando negócio? É louco. Abre uma borracharia, uma padaria, um supermercado. Você vai abrir uma igreja sem Deus, sabe por causa de quê? Porque tem dons, que prega bem, que revela, que Deus usa, e acha que não, vai dar certo. Então, o que ele pensou? Eu preciso de ouro. E aí, ele vai fazer o quê? Ó, esse aqui era o peitoral que estava no peito dele, ó. Cada pedra dessa aqui, ó, ela é uma pedra preciosa. Certo? Cada uma dessas aqui é uma pedra preciosa, cada uma delas tem um talento, mansidão, temperança, domínio próprio. Você entende? E aí ele falou o quê? Eu preciso de ouro. Então ele vai e arranca essas três aqui, ó, e troca o quê? Mansidão. Preciso de mansidão. Entendeu? Tem coisa que Deus colocou em você que você não gosta, você queria que seja outra coisa. Mas para aquilo que Deus te usa, você precisa disso. Para o propósito que você tem, Deus te deu exatamente o que você precisa, que às vezes você ignora. Entendeu? E aí ele vai e troca por ouro, porque ele ignorou. Eu não preciso disso. Por que eu quero isso? E aí ele vai trocar. Aí a Bíblia diz assim, ó, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de... Ele era calmo, ele era uma pessoa mansa, passou a ser violento agora. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, ó. E te farei perecer, ó querubim protetor. Foi estabelecido para ser protegido, para proteger entre as pedras afogueadas, aonde ele andava. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei,
diante dos reis eu te pus, para que olhem para ti. Aí você fala, pastor, que rei? Diga assim, pastor, que rei? Não tinha só ele, irmão. Ele não era o único. Ele era o mais belo, mas não era o único. Cada lugar havia o quê? Outros. Pela multidão das tuas, não foi só um pecado, tá vendo? Errou só uma vez, ele já cortou, não. Quando ele tirou ali a cobertura, aí começa o quê? Começa então agora a queda desse anjo. A queda. Então eu vou dar uma parada aqui, já vou entrar numa parte boa. Quando você, pode apagar aqui? Aí você tem os princípios, certo? Cada princípio que você adota te traz em você algo que você não sabe que você tem. Por exemplo, a fidelidade com o culto. Fidelidade com o culto. Lá em Malaquias 3:7 vai falar o quê? Trazei todos os dízimos, está no plural, à casa do Senhor. Não é isso? E por causa de vós repreenderei o devorador. Então, o inferno, ele trabalha com 4 esferas. São 4 demônios que operam no inferno. Quem lembra? Devorador, cortador, migrador, devorador, migrador, cortador e destruidor. Então, você foi lá e dizimou, né? Eu acredito que todos aqui são ofertantes também. Poucos são primiciantes. Não quer ficar rico, né? Então tá bom. Então vamos lá, você foi lá e dizimou, você cumpriu o princípio de Deus. A Bíblia diz que por causa de vós eu repreenderei o devorador. Mas ainda falta 3. E o dízimo, ele não repreende esses 3. Porque você vai ver na vida de muita gente, principalmente crente, que às vezes ele é fiel no dízimo, mas ele não enriquece. Ou então, tipo assim, já viu o carro dele? É um carro comum. O que é um carro comum, pastor? Ele até quer trocar de carro, mas não consegue. Ou então quando ele... Já viu aquela pessoa que às vezes ele começa a ficar rico, assim, ele começa a subir para o nível de riqueza e pouquinho ele fica pobre de novo? Ele fala, rapaz, eu junto dinheiro para fazer um negócio, vem negócio, leva o dinheiro embora. Estava juntando dinheiro para colocar um telhado novo, aí vem uma emergência de tirar o dinheiro de lá. Por que isso? Então você precisa saber que existem esses espíritos que trabalham nessas coisas. Então eu preciso cumprir princípios, estar debaixo do princípio, para que esses demônios, vou falar demônio para ficar mais fácil de entender, esses espíritos aqui não agem na sua vida, porque eles trabalham para poder o quê? Para te acusar. Então o devorador você repreendeu com o quê? Com o dízimo. Lembrando que dízimo é tudo aquilo que passa pela minha. Tem gente que tira dízimo de alguma coisa, mas de outra ele não tira. O que
aconteceu com ele? Deixou uma brecha. A portinha aqui, ó. Tem gente que recebe o dízimo no dia 1º, mas vai entregar ele aonde? Dia 20. Deixou 20 dias para o devorador comer. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso aqui, irmão, é uma receita. O bom que eu posso falar, até no vídeo de dízimo aqui, todo mundo aqui é dizimista. É ruim quando você tem metade da igreja dizimando, a outra metade está em falta. Aí você vai falar, o pastor fala, meu irmão, pensa, pastor, está me dando só para mim essa mensagem, só que eu vim hoje. Eu quase não venho no culto, né? A graça de Deus aqui, 99,9% da igreja é dizimista. Então é fácil falar. Mas veja bem, às vezes você é dizimista, você viu uma receita que você olhou, você comeu um pedaço de bolo, você pergunta para a pessoa, como é que você fez esse bolo? A pessoa vai te falar, ó, faz isso. Você fala, beleza, chega em casa, você faz, não fica igual. Você fala, por que não ficou igual? Porque a receita, ela tem o quê? Tem segredos, detalhes exatos que se você fugir. Eu gosto de cozinhar, fui fazer um bolo uma vez, descobri que se você pegar a manteiga gelada e colocar numa massa, você muda a receita e você colocar ela natural. Água gelada, água quente, pão de sal para ficar bom tem que ser água gelada. O padeiro falou comigo, se você pegar água natural e colocar, você muda a massa do pão. Fermento biológico, fermento natural. A quantidade, o elemento que vai primeiro sódio. Então, a receita tem que ser o quê? Precisa, senão não age como deveria. Então, o dízimo, ele é o quê? A 10ª parte de tudo que você recebe, não é do que trabalha. Porque se fosse assim, aposentado não precisava dizer mais, ele trabalhou, o dinheiro veio na mão dele. Dinheiro que você recebeu de um aluguel, você trabalhou? Não. Então, passou na sua mão todo o valor que passou na sua mão. De tudo. E é muito complicado quando você prospera, porque aumenta o valor. E é difícil tirar dízimo de quem prospera muito. Então, pastor, qual é o melhor momento de tirar o dízimo? Ele tem que ser a primeira coisa que você faz quando vem a sua mão. Tem que ser tudo para Deus tem que ser o quê? Primeiro. O culto aqui hoje não é sobre dízimo, tá? Eu estou falando de princípios e estou dando o dízimo como exemplo. Então, eu particularmente, quando chego dia 28 do mês, eu tenho que fechar os caixas. Caixa da empresa, meu pessoal, da igreja, tudo que é fonte de renda, tudo que entra dinheiro, por todo o caminho, todas as coisas que entram dinheiro, eu vou, fecho, começo a fechar. E a primeira coisa que eu faço, depois que eu tenho valor, é tirar a primícia da empresa, da igreja, meu pessoal. Aí eu faço da minha mãe, eu faço da minha esposa, e eu começo a dizimar. Aí eu vou separando os valores e começo a mandar para quem? Para quem de direito. Por quê? Porque a primícia, ela é uma oferta que abençoa a próxima colheita. E tem 6, 7 anos que eu estou fazendo, e cada vez mais tem aumentado. E por que aumenta? Porque eu estou consagrando a próxima. Israel, quando ela ia, como eles viviam de colheita, de plantação e colheita, se eles plantassem, porque plantam para colher, imagine alguém que vive de plantação e colheita, não é igual ao supermercado que você vai lá e quer comprar, compra. Hoje você compra qualquer coisa fora de época. Se eles errassem a mão, e aquilo desse errado, eles perdiam colheita de meses, de plantação de trabalho de meses. Então o que eles faziam? Antes deles colherem, eles iam até o campo, olhavam para o campo pela prática, olhavam e falavam assim, vai dar 1000 sacas. Com certeza isso aqui vai dar 1000. Então eles tiravam o feixe, braçavam assim, ó, cortavam, antes de colher, ia com aquele feixe até o sacerdote e fazia o quê? Oferecia aquilo como? O sacerdote pegava a primícia daquele montante que ele trouxe da colheita e abençoava. Aí agora sim eles podiam fazer o quê? E colher. E a história conta que aonde eles achavam que dava 1000, dava mais. A colheita prosperava no pé.
Já viu aquele mês que você pensa que você vai ter o mesmo salário, de repente acontece um bônus, a empresa paga diferentes, acontece alguma coisa, você vende alguma coisa, você pega um bico por fora e você fala, pô, esse mês foi melhor. Por quê? Você consagrou a sua colheita. Então, eles faziam isso, então eu faço isso. Primeira coisa que eu faço, tira a primícia. Empresa não tira dízimo, é só primícia. Aí vamos para a conta pessoal. Soma tudo, tira a despesa. O que é despesa? Sobre a líquida, que é a parte líquida, aí vou tirar o dízimo. É a primeira coisa que eu faço. Depois eu vou sair pagando. Não posso pagar nada antes. Porque se eu pagar, eu não estou tirando primeiro. Porque o Senhor não quer o seu dinheiro, Ele quer a honra. Provérbios capítulo 3 diz o que? Honra o Senhor com a sua fazenda e com a sua riqueza, com os frutos do seu salário. Então, ou seja, o que é honrar? É dar a Deus o primeiro lugar. Tem algumas histórias de pessoas que são fiéis, sempre foi fiel quando era pessoas idosas de igreja tradicional. Tem uma que, por exemplo, eu ouvi que o pai do rapaz, eu acho que ele era pastor, não conhecia, ele recebia um pagamento no mês. E aí o filho levava o menino lá. Chegava lá, ele recebia o pagamento, botava no bolso, aí tinha que passar no posto para receber, pagar o combustível. Ele falava assim, bota para mim, depois eu te dou. Mas eu tenho com dinheiro aí, não pode mexer, não tirei o dízimo ainda. Aí o menino tinha que pegar, pagar o combustível dele. Quando ele chegava em casa, retirava o dízimo, botava no envelope, entregava para ele, aí depois ele vinha e pagava o menino lá, então o dinheiro do combustível. Ele não tocava com o dinheiro enquanto ele não desse o dízimo. Então hoje a tecnologia ficou mais fácil. Recebeu, pastor, já manda logo. Não é isso? É por que você quer honrar o pastor? Não, você quer honrar Deus. Por quê? Posso falar? Pastor, o que se faz diferença na minha vida? A hora que você orar, e falar, Senhor, me socorre, sua oração sobe rápido. A resposta também vem. Aí você vai perguntar, Senhor, eu falo para o Senhor, você não me responde. Então eu sou assim, você também me deixa por último. Tinha outro na sua frente, eu já atendi o outro. Estou dando aqui um exemplo para você entender. Vamos lá, cortador. Cortador, vamos falar do cortador? Como é que eu repreendo o cortador, pastor? Hã? Quem? Pescar? Não. O cortador, eu repreendo ele com a presença no culto. Presença nos cultos. Já viu aquela bênção no final do culto? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e tenha misericórdia. Isso é uma bênção apostólica. Está lá em Números capítulo 6. O Senhor falou assim, Moisés, abençoa o povo. Quando você falta o culto, você está dando legalidade para o cortador entrar na sua vida. O filho pródigo, ele era próspero, comia na casa do pai. Quando ele achou que ele podia sair da casa do pai, ele deixou de ter o quê? A bênção do pai. Pode perceber que a riqueza dele vai acabar. Quando ela vai voltar? Quando ele volta para casa? Pastor, eu posso trabalhar o mês todo, mandar o dízimo, mandar a oferta e não vir no culto? Sua vida não vai ser inteira. Existem bênçãos espirituais que te acompanham quando você se congrega. Tem pessoa que se sente fraca quando começa a faltar. Não é a mesma coisa. Você está dando dízimo e oferta, você está, é como se fosse uma das pérolas do peito. Em alguma área da sua vida você tem cobertura, na outra área está te faltando alguma coisa. Você não fica completo. Entende? Então, essa bênção espiritual, eu adquiro ela na presença. Nós temos 3 cultos na nossa igreja. Queria que tivesse mais, mas só temos 3. Fora quando vem chuva, temporal, que atrapalha ter culto, mas só temos 3. Então você tem 4 dias para você fazer tudo que for preciso para a sua vida. Mas o que eu faço? Negligenciando as coisas de Deus. Eu marco coisas minhas no dia do culto. Não, pastor, mas foi importante. Só podia ser nesse dia. Só que a sua fala muitas vezes não coincide com a sua consciência. Porque Deus sabe que se fosse pelo dinheiro, se fosse por qualquer outra coisa, você não faria isso. Naquele grande dia a gente vai ter um telão lá.
E lá, a nossa consciência, a nossa alma vai ser pesada. E isso vai ser cobrado. Entende? Não adianta, você pode falar para o pastor, você pode mandar mensagem para a igreja, você pode dizer que foi importante, mas a sua consciência está dizendo, isso não foi importante. Você podia ter se esforçado mais. Por quê? Porque se eu quero ser abençoado, é eu que preciso. O pastor não vai sentir, o pastor não vai ficar, nós pastores não vamos ficar com a falta dessa bênção porque você não veio. A gente fica triste. Mas quem vai ser prejudicado? Então você tem que querer estar aqui. Você tem que fazer força. O Mário, por exemplo, já está virando costume dele voltar uma vez na semana. Daqui a pouquinho me chama nesse altar, pastor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu falei, falta mais culto. O diabo sempre vai vir você fazer o quê? Dá meu fruto aí. Tem que tomar muito cuidado, porque parece ser uma coisa boba. Só o culto de quinta é fraco. É só os irmãos pregando lá. Aí começa de quinta, daqui a pouquinho começa de terça, daqui a pouquinho está vindo domingo, daqui a pouquinho está no mundo, irmão. O diabo achou que era só tirar o quê? 3 pedras. As mais insignificantes, deve ser as menores. Vou ficar com 9 ainda, né? Vou colocar uma de ouro aqui no peito. Não precisa ser uma coisa boa, né? É tipo assim, que mal faz um olhadinho lá fora? Uma chegadinha, né? Faz diferença tirar R$2 no bolo de que tem 2.000? É só R$2. Hã? Se não for seu, o que é roubo? Tirar muito ou tirar pouco? Você entende o que eu estou querendo dizer? Não, pastor, eu realmente não tive força, foi além das minhas forças. Ok, a sua consciência te inocentou. Mas nós temos que tomar cuidado. Eu vou te dar um exemplo aqui bem claro. Eu lembro que aconteceu isso comigo. Eu sou um exemplo. Eu tinha feito uma oferta alta. Falei, Senhor, se o Senhor me abençoar nessa parte, eu vou ofertar isso aqui. E aí, o Senhor me deu. A bênção apareceu. Quando eu ia tirar a oferta para o Senhor, aconteceu uma situação econômica. E eu fui falar com Deus. Falei assim, Senhor, se eu começar a entregar essa oferta agora, eu não vou ter como acabar com os meus compromissos. Eu preciso esperar. Tipo assim, você perdeu o emprego. Na hora que você foi fazer o pagamento, você perdeu o emprego. Pra você entender mais ou menos. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso voltar. Quando eu voltar a trabalhar de novo, um exemplo, só para você entender. E aí, eu percebi que houve da parte de Deus um calma, uma tranquilidade. E aí, beleza. Só que Deus sabe quando que esse tempo acaba. E durou 2 anos. Depois de 2 anos, eu já tinha condições de começar a cumprir o meu voto. E o que eu fiz? Não é que eu esqueci. A gente faz o quê? A gente se engana. E aí veio uma situação do Senhor que me cobrou. E foi muito violenta. E eu fiquei preso 8 meses. E eu fui perguntar para Deus sobre assim, a oferta. Você esqueceu dela. Então, tipo assim, eu tenho um compromisso, certo? Aí eu vou falar para o Senhor, Senhor, eu não vou para a igreja porque eu preciso ver esse compromisso. Ok. Mas no outro dia você faz a mesma coisa. O que o Senhor faz? Epa! Não era importante lá atrás? Você entendeu? Não, eu vou passear hoje no shopping. Não vou descansar que eu estou cansado. Mas cansado eu vou trabalhar. Cansado eu vou fazer muita coisa. Irmão, cansado a gente faz o que a gente gosta. O que a gente não gosta, a gente só deixa o tempo empurrando para frente. E eu estou fazendo o quê? Eu estou negociando com Deus e fazendo o quê? Sendo negligente ao Senhor. E eu lembro que eu fiquei 8 meses. Quanto tempo? 8 meses. Machucado. Vamos passar aqui para o migrador? Então, presença no culto, nos compromissos,
Eu repreendo o cortador. Vamos para o migrador. Pastor, o que repreende o migrador? O migrador é aquela situação aonde você está bem hoje, amanhã você está mal. Hoje você está com dinheiro, amanhã você está sem dinheiro. Você juntou dinheirinho com o negócio, daqui a pouquinho você fez o quê? Dinheiro que saiu dali para outro lugar. Como é que eu repreendo o migrador? Não mexendo com nada que é ilícito. A gente tem que vasculhar na nossa vida se a gente está se envolvendo naquilo que não pode. Entende? E é engraçado que quando você mexe, parece que um atrai o outro. Lembra aquela pessoa que te oferece o roubado, você sabe que é roubado, não pergunta para não saber? De quem vem o roubado, você sabe que é roubado. Você não pergunta para não ficar sabendo. Entendeu? Então, a gente não pode mexer com nada ilícito. Nós, crentes, não podemos mexer com nada ilícito. Então, por quê? Porque esse ilícito, ele leva de você o quê? Ele abre uma brecha. Mesma coisa da pessoa que mexeu no dízimo. Abre uma brecha para o quê? Para o inimigo te acusar. E ele vem fazer o quê? Levar na sua vida. Lembra aquela história do dono do porco, da criação de porco, do demônio gadareno? O cara cria porco. E uma criação de 2.000 porcos não é barato. Está quanto a carne do porco? 30 conto quilo? Quanto é um leitãozinho? Uns 500 reais? Então o cara acorda, o cara dormiu com 2.000 porcos no seu estoque lá. E aí veio o demoniado. E Jesus entra na vida do cara. E o demônio fala com Jesus: se você vai nos expulsar, manda a gente para o porco. E aí ele entra no porco. Os demônios entram no porco. Só que o porco fala o quê? Comigo não. E a Bíblia diz que eles vão para o despenhadeiro e se matam. O cara dormiu com 2.000 porcos, a conta bancária de 2.000 reais, e de repente descobriu que os porcos morreu tudo. O que é isso? É o migrador. Detalhe: em Israel, a lei de Deus diz que o judeu não pode mexer com porco, é ilícito. Você tem ideia? Eles mexem com o porco, mas o chiqueiro, ele é elevado, não toca o solo de Israel. E eles não comem carne de porco, mas vende. Entendeu o que eu quero dizer? Então, não pode. Então, para eu não viver com esse migrador levando a minha riqueza, eu tenho que fazer o quê? Não mexer com nada ilícito. Eu vou falar para vocês como que isso ajuda na minha vida. É tipo assim: para de fazer oração para Deus te proteger daquilo que não é de Deus. Deus não protege nada ilícito. Existe um momento onde você precisa estar irregular, mas quando chegar o momento, você regulariza o mais rápido possível. Entende? Eu não posso ficar sempre falando com Deus: Senhor me protege, Senhor me guarda. Deus sabe quanto você é. Eu, por exemplo, eu lembro uma vez, quando eu comecei a mexer com o carro, presta atenção, quando eu comecei a mexer com o carro, eu fiquei um bom tempo no começo, o carro, eu comecei a colocar o GNV. E para legalizar o GNV precisava de R$1.000. E na época eu não tinha condições. E fiquei bom tempo mesmo com um carro regular. Só que chegou um tempo que a gente prosperou. E o Senhor sabe que você prosperou. E aí o primeiro carro foi parar de tomar uma multa. Aí eu falei: vou regularizar. Regularizei. Aí eu falei assim: agora os outros não vão mexer com isso não. O Senhor falou comigo assim: corre lá e regulariza. Eu fui discutir com Deus. Eu falei: Senhor, como que eu vou mexer com esse negócio? Para que tem isso aqui? O Senhor falou comigo assim: as pessoas que trabalham no centro, onde tem a fiscalização, onde tem o Inmetro, tem o Inmetro, tem o pessoal da vistoria, são tudo empresa, que prestam serviço para o governo. Eles estão lá para fazer a vistoria dos carros, certo? Eles estão prevendo que o carro vai dar um acidente ou não. Então, de certa forma, estão fazendo serviço. Tem funcionário, a empresa paga imposto. O Senhor falou comigo assim: quando você leva o seu carro lá e você faz a vistoria e paga, eu estou respondendo a oração do dono do local. Porque se ninguém fizer a vistoria, como é que esse cara vai sobreviver? O Senhor falou: tira do dinheiro dos carros, você não recebe aluguel?
Assim Deus falou comigo. Engraçado que quando eu comecei a fazer isso, todos os carros foram regularizados. O que aconteceu? Eu percebi que a minha empresa prosperou. Aquele dinheiro não estava fazendo falta. Entende? O que é isso, pastor? A cobertura de Deus. Bom, tem carro meu que eu acordo, o senhor fala assim, vai pegar o carro. Chega lá, eu pego o carro e descobri que o carro ia ser roubado. Eu descobri que o cara ia fazer a sacanagem com o carro. Então é uma cobertura de Deus, na minha e na sua vida. Então não mexer com nada ilícito. Isso aqui eu acho que é um dos piores deles. Destruidor. Pode perceber que todos esses aqui terminam com dor. Ó. Porque causa dor. Eu acho que aqui ninguém passou por isso não. Como que o demônio destruidor ele vem na sua vida? Você está dizimando, você é fiel no dízimo, você é fiel na oferta, você não mexe com nada errado, certo? Você é fiel aos cultos. Como que esse demônio atua? Ingratidão. Tem gente que é ingrata. Ela não reconhece o que alguém fez por ela. Fala mal, amaldiçoa, não retribui. Entende? Você foi lá, cedeu a pessoa, você ajudou a pessoa. Quando você precisa dela, ela não se lembra. Para ela aquilo foi indiferente. Principalmente em casos onde mexe com família. Tem aquela pessoa que estava passando necessidade, você ajudou ela na sua casa, botou lá, deu a sua comida para ela. Quando ela prospera, ela esquece de você. Ela não reconhece. Ela é ingrata. O demônio vem aí, destrói. O Ló andava com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão dizimava em Ló. Porque a bênção estava em Abraão. Mas engraçado que quando você é abençoado, ou está perto de quem é abençoado, a bênção de Deus respinga sobre as pessoas que estão do lado. Que é assim, eu estou aqui, se Deus me abençoar, por você estar mais perto de mim, o que acontece? Automaticamente você é abençoado. E era assim, quando Deus abençoava Abraão, respingava sobre Ló. E Ló vai começar a prosperar e enriquecer. Quando ele percebe que ele está, aí houve uma questão lá dos pastores de Ló e de Abraão, Abraão vai resolver, porque sabe o que ele fala? Não, você escolhe aí, vamos separar, você vai para um lado, eu vou para o outro. Abraão falou, tá bom, pode escolher você. E aí a Bíblia diz que ele olha para Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra na época parecia como o Jardim do Éden. E ele vai para esse lugar. Irmão, foi só ele sair de lá e ir para outro lugar que a bênção de Deus foi cortada. E Abraão teve que resgatar Ló. O que ele tinha que falar? Não, tio, eu reconheço que o Senhor me abençoou. E outra coisa, pode ver que tem os pastores aí, eu vou retribuir, eu vou colocar no lugar. Eu não aceito sair da tua mão. Então tem pessoa que ela é ruim. Você abre uma porta para ela, você ajuda ela. Foi aquilo que eu falei da empresa. Trabalhei com uma empresa 2 anos. Comi de lá, paguei as contas de lá. Era pouquinho, não era? Quando eu não estava mais satisfeito com o local, o que eu fiz? Eu vou mudar de lá. Mas saí, abençoei o lugar, não falei mal, não disse mal para a dona, não cuspi no prato, não ameacei jogar no pau, vou fechar esse negócio, vou para a justiça, não pedi o meu direito. Eu sabia que ela não ia me pagar. E quando a gente entrou ali, não tinha esse negócio de carteira assinada. Eu entrei formalmente e fiquei informal e saí de lá informal. E abençoei o lugar. Por quê? Eu falei, eu não quero que a maldição, que o destruidor venha sobre a minha vida. Eu lembro uma pessoa que eu ajudei, era até uma época de final de ano, e essa pessoa me pediu uma oportunidade de emprego. E foi assim, ele falou assim, eu tenho um micro-ondas lá em casa, usado, mas está bom. Se você me ajudar com o emprego, indicando o emprego aí, eu te dou esse micro-ondas. O cara está passando necessidade mesmo. Eu falei, prepara um currículo, eu vou levar para a empresa, eu vou te fazer para te ajudar. E aí eu peguei o currículo dele, e quando eu fui pegar material na empresa, eu fui direto no supervisor da área, eu falei com ele, esse rapaz aqui, ó, está precisando de emprego.
Dá uma moral para mim, por mim, dá um toque para ele, dá uma ajuda nele lá. Aí beleza, o cara, passado um tempo, o cara me ligou e falou: cadê aquele cara que você falou que é seu parceiro, que você quer indicar? Porque quando você chega numa pessoa que te conhece, você indica alguém, é mais fácil arrumar um emprego. Quem trabalha com seleção de gente, que é gente conhecida, que é uma referência. E ele mesmo falou comigo, que quando ele chegou lá na minha porta, eu falei: ó, o cara te chamou, a gente mora em Vila Velha, era aqui em Jacaraí, em Limoeiro, a empresa. Ele falou comigo: Renato, não tem como ir, cara, não tenho dinheiro, não tem nem da passagem. Na época antes da pandemia, você podia pagar a passagem com ele. Eu arranquei R$20, falei: ó, tá aqui, a passagem de ida e de volta tem 10 a mais. Do lado de lá, do lado da empresa, tem uma senhora que vende marmita. Você vai ficar lá o dia todo, daqui para você comprar marmita também, para você não ficar com fome. Dei para ele a passagem, ida e volta, dei para ele a marmita para ele poder ficar. Ele falou comigo, ele chegou lá, tinha uma fila de gente, com o currículo na mão para ser entrevistado. Ele foi e sentou, porque ele achou que de repente era por fila. E aí ele pegou e falou lá, pediu para os amigos que eu estava lá dentro. O cara me ligou: rapaz, veio, tá aí, foi para o trabalho, foi. Papai, o gerente do meu chegou lá e falou assim: quem é fulano de tal? Levantou a mão, ele mandou entrar. Ele entrou para dentro, deu 3 palavrinhas para ele, mandou ele lá pegar o uniforme, contratou ele. Ele falou: Renato, é impressionante, cara. Quando o cara me falou que eu estava lá, eu passei na frente de todo mundo. Foi contratado, a empresa contratou ele, era um salário bom, local bom de trabalhar, um serviço tranquilo. Ele recebeu o ticket dele, no primeiro mês foi R$800, porque você entra, aí tem aquela rodada. No ticket, quando ele chegou a pegar o cartão que veio, R$800. Ele foi lá, comprou um fogão, comprou um resto de comida. A maravilha, estava tranquilo, serviço bom, nada para trabalhar. O que aconteceu? Veio o tempo de aprovação. Foi trocado para outro lugar. E a gente que trabalha em emprego, você tem 2 opções: ou você agrada o patrão, ou você agrada a equipe que está com você. Não tem como você ser amigo de todo mundo da equipe e ser amigo do patrão, porque outros funcionários falam mal do patrão. E aí ele se juntou com a galera da equipe e meteu o pau no nome. O encarregado me ligou, o supervisor, falou assim: você conhece o rapaz que te indicou? Você indicou para ele? Eu falei: conheço. Rapaz, o cara fala mal de você pra caramba aqui na empresa. O cara me avisou. O que é isso? Ingratidão. Ele passou mal na empresa, foi mandado embora, não conseguiu voltar. Para quê? Ganhou o que com isso? Eu falei com ele, falei: rapaz, por que você fez isso? Eu falei assim: o cara me ligou, você está metendo pau no lá, por que você fez isso? Você ganhou o que com isso? Não, eu falei não, por favor. O cara ficou mal por mim, que eu te abri uma porta, indiquei você falou mal de mim para ele. Mordendo a mão que te abençoou, cara. Destruir. Como é que eu repreendo o destruidor? Sendo grato. Sendo grato. Eu vou parar aqui por causa do horário e a gente continua na segunda que vem. Eu quero falar ainda sobre essas pérolas.